8h, 8h02. Então, gravando, a Cris já começou. Então, sejam todos muito bem-vindas. E a nossa querida Lu Noronha, eu fiz Sim, só a gente não justamente... está te vendo. Vocês não estão me vendo? É onde você fala, fica a tela preta. Ah, Agora. I'm sorry. É que eu estava olhando para a tela do computador e agora eu tenho que olhar para o celular. Desculpa. Então, deixa eu fechar essa outra tela aqui. Aí, assim. Então, assim, seja bem-vindo a todos, e em especial minha querida amiga Lu Noronha. Enfim, a Lu foi uma fofa, ela criou um programa chamado Possibilidades, onde ela semanalmente convida uma pessoa para bater um papo, cada semana uma. E eu acho que ela já convidou 33 ou 34 pessoas, Lu. Semana passada furou-se, então ficamos em 32. Essa semana teremos o 33. Ah, Era então para tá ter bom. sido 33 semana passada, mas não rolou. Posso fazer uma pergunta? Claro! Luciana é de Florianópolis, Santa Catarina? Ou Eu moro em Balneário Camboriú. Ah, em Balneário Camboriú. É porque eu moro um pouco em Florianópolis. Ali pertinho. É pertinho. Uhum. Vou te E ver ela um dia lá. E ela vem, enfim, batendo esse papo com pessoas diferentes, de diferentes lugares, com energias diferentes. E aí, outro dia, conversando com a Cris, eu falei, uau, me veio assim de convidar a Lu para passar de anfitriã para convidada e para nos contar, né, o que foi para ela essas 32 semanas, então, de bate-papo com pessoas diferentes, quais foram as percepções dela, até em termos assim de criação. Enfim, Lu, seja super bem-vinda. Eu passo agora a palavra para você nos contar um pouco de você, um pouco das suas criações, o que tudo isso aqui levou você e o presente que tudo isso aqui, todas esses convites, essas interações que você fez com cada pessoa. Algumas delas estão aqui hoje. Então, pelo menos 3, né? Falar um pouco de você, né? Oi? Não entendi, desculpa. Falar um pouco de você. Sim, ok. Primeiro eu queria agradecer, né, Cí? É engraçado, é divertido, até um pouco passar para o outro lado, né? Algumas pessoas me perguntaram, ô Lu, e o link? Eu digo assim, eu não tô, dessa vez eu não... Tem que se inscrever, tem que se inscrever. Bom, eu tô no Access uns 3 anos. Eu digo que eu comecei a brincadeira, né? Mas acho que valendo, assim, 2 anos. E o Possibilidade nasceu nessa vibe das perguntas. Engraçado, né? A gente, às vezes, subestima. Gente, usem. E na época que eu tava... mas... A faculdade ocupando... Eu tinha acabado de voltar do CF em Roma. A universidade, para quem não sabe, né, eu sou professora numa universidade ainda, então eu meio que me divido nas coisas e a universidade tomava aquele tempo todo que eu praticamente não usava o Access para compartilhar. Eu estava usando para mim. E eu dizia assim, gente, mas é um potencial e o que eu recebo... Quem está aqui sabe, né? É difícil até de explicar, porque a quantidade de criações... Eu tenho que agradecer todos os... cada 10 segundos pelas ferramentas nesse momento, por exemplo. Eu reconheço que se fosse a Luciana de 3 anos atrás, ou um pouco antes, eu estaria pirada, gente. Pirada, não sei vocês. E... Bom, né? A pessoa se perde. E o Possibilidades apareceu a partir de perguntas? Exatamente. Essa coisa de, mas eu preciso trazer isso para mais, né? Colocar esse movimento tá muito... Eu estou explorando muito pouco o potencial
desse presente que as ferramentas do Access é. E comecei a dormir e acordar com uma coisa assim, o que que eu posso criar que vai ser divertido e que vai colocar essas ferramentas em movimento? E daí um dia eu acordei com essa de tipo, gente, se eu convidar um amigo para bater um papo sobre as ferramentas, porque daí a gente brinca junto, fica um bate-papo. Às vezes fazer a live sozinha tem uma coisa de não interação, às vezes as pessoas ficam quietinhas, escondidas, ninguém... aqui tem um bocado de gente que eu vejo os rostinhos, mas às vezes o pessoal não quer nem aparecer. E aí fica aquela coisa meio monólogo, né? E eu, isso é chato, daí eu não... Mas e se eu chamar mais alguém? E aí eu comecei chamando, assim, pessoas mais próximas, né? Eu nunca imaginava a Simone no Possibilidades. Sei lá, eu nunca imaginava... Diva Dias, gente, Diva Dias. Como assim Diva Dias no Possibilidades? Andrew Gardella, Anthony Mattis. Então, fora os maravilhosos aqui do Brasil, né? Mas, assim, naquele momento eu olhava assim, imagina, é uma brincadeira. Isso não estava na expectativa, entende? E aí acordar foi tipo assim, que legal, eu acho que isso vai ser divertido, isso vai ser bacana. Eu não tinha... Acho que a gente não tem, e quanto menos a gente tiver, melhor, né? Pode pôr que todas as projeções e expectativas que a gente tem das nossas criações, que impedem que a gente receba das nossas criações. E quantas vezes a gente começa a julgar que a criação deu ou não deu, enfim, aquilo que a gente esperava, né? Então, com possibilidades, muitas vezes eu fui para esse lugar assim, será que está na hora de parar, né? O que isso aqui está dando? E hoje, Possibilidades tem uma vida própria. Eu digo que é uma entidade, né? É um ser, tem uma personalidade. E eu também estou mais relaxada com isso. Tipo, uma semana que não rola, que nem semana passada, tudo certo. Ou Possibilidades que não quer. Faz parte do que esse arranjo envolve energia... Sim, atenção, né? Nutrir ele, com possibilidade sim. Mas ele também tem a vida dele, sabe? E como que foi para você, Lu, conversar com todas essas pessoas, entrar em contato, quais foram as suas percepções com relação ao bate-papo porque assim, desde, enfim, uma pessoa que é nova no Access, né? Até uma pessoa que já está, por exemplo, o Andrew Gardella, Diva Dias, muito tempo no Access. Enfim, como que foi essa sua percepção? Como que foi a percepção das pessoas que estão com você? Conta um pouquinho pra gente disso. Isso é sensacional, né? Eu acho que, primeiro, uma das coisas lindas que o programa me deu foi exatamente essa clareza de que não é... Claro, essas pessoas estão lá há muito tempo, exercitaram as ferramentas, mas não é só sobre tempo. Não é sobre um lugar, né? Enfim, é sobre esse espaço de cada um. Então, tem gente que... A Cris e a Rê, que estão aqui, que começaram não tem tanto tempo no Access, mas que lindas as contribuições. É o ser delas que aparece ali, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, essa percepção que facilitadora de BIU, doutora Simone Arantes, pode dizer melhor do que eu, aquilo que você contribui, é a contribuição verdadeira, né? Então, eu vejo como espaços incríveis foram criados com cada um, e cada um espaço diferente mesmo, exatamente naquilo. E ainda outra, se tu me perdoa que a gente está falando dos convidados, mas as pessoas que participam, como muda cada encontro? Fala mais. Você pode expandir isso? Como eu comecei a ficar realmente grata e impressionada de que maneira a contribuição energética das pessoas que estão assistindo, se inscreveram ou que vão assistir, a gente brincou aqui um pouco com a coisa do tempo, né? E como isso é mágico, gente.
eu comecei a perceber essas mudanças de espaço mesmo, em cada encontro, e fazer algumas perguntas, e às vezes não vinha para mim assim, não é só o convidado, tem mais alguma coisa aí, e que se quer, tá, nem vamos definir, porque não cabe definição mesmo, mas é perceber o quanto a participação e o envolvimento de cada um que se inscreve, de cada um que compartilha o post, que aparece na live, que assiste depois, o quanto isso muda o que aparece como pergunta, como a energia que se apresenta, é sensacional. Então, assim, para mim, a possibilidade é mesmo uma construção coletiva mesmo. Assim, ele tem uma vida própria muito louca. Se me pedir para detalhar, eu vou ter dificuldade. Mas essa contribuição de cada um. Você está no mudo, Si. E assim, com a contribuição de cada um, Lu, essa coisa toda que é criada, o que você vê disso, de você nem colocar de você absorver, mas assim, para você, na sua vida, quais foram as coisas que foram abertas, as possibilidades, as criações que surgiram depois da criação do Possibilidades? Ótimo, sim. Uma das coisas também que eu acho que vale a pena mencionar, talvez um pouco mais do assunto antes, é esse espaço de cada facilitador também. Acho que um dos presentes mais bonitos disso é que, claro, cada um do seu jeito, mas o quanto essas pessoas que estão ali presentes e compartilhando as ferramentas e conduzindo o processo, o quanto eles são esse espaço de convite e de possibilidade, né? E assim, olhar você ou outras pessoas assim que realmente me emocionam, sabe aquela coisa de perceber que algo se abre no teu mundo na hora que algum processo vem, que alguma energia emerge, né? E o quanto isso muda para mim a percepção realmente da realidade, ou me permite ter mais da minha própria realidade. E se a gente cada vez mais puder ser isso uns para os outros, né, na vida das pessoas. E daí, na continuação, você falou do que veio com isso, né? Olha, é difícil às vezes até... Porque como eu vou saber exatamente o que veio de onde, né? Mas o que vem depois, gente, é uma mudança enorme dentro de tudo que começou a aparecer no Access. É como se a escolha de colocar as ferramentas, de expandir as ferramentas, de convidar mais gente, de abrir mais possibilidades, fizesse isso no meu mundo também. Então, depois do Possibilidades, alguns convites muito interessantes. Eu não estaria aqui, né? Começo de conversa. Uhum. Porque tem essa coisa, né? Que eu acho que assim é muito bacana para mim, eu acho o Gary simplesmente fabuloso, fantástico. Eu não sei se existe uma palavra que eu consiga expressar o que eu... A grandiosidade e o que isso do Gary, né? Uhum. Então, assim, e ele trouxe essa coisa, essa diferença entre engajamento e... não é relacionamento. Qual era a outra palavra que eu parei até de falar? Hã? Criacionamento? Não, quando você engaja ou você... Conecta? Se vincula, você cria enfim, já nem uso mais, esqueci a palavra, né? Mas aqui você cria, quando você se relaciona com alguém sem o envolvimento, a palavra é envolvimento. Então, é a diferença do envolvimento para o engajamento, né? Então, assim, e para mim, eu acho que isso é uma coisa que... Eu acho muito lindo tudo isso no Access, né? Que abre essas possibilidades enormes da gente poder estar se comunicando, e esse engajamento onde você pode trazer um pouco mais de você, e essa coisa que você disse, né? Essa energia que cada um é, a diferença, porque nós não somos iguais, nós somos seres únicos do mundo inteiro, né? Não existe dois
de ninguém no mundo, né? Não existe isso. Cada um tem a sua própria impressão digital, somos únicos no mundo. Então, o fato de você ser único e você ter a sua própria energia, a sua própria visão de tudo, né? Quando você vem com o seu mundo, né? Então, e essa possibilidade que você traz do bate-papo, onde a gente está aqui num Zoom hoje, porque para mim é muito diferente até tudo que a gente está vivendo hoje, e até tivemos o Zoom ser, né, infiltrado aí, tanta gente hoje que está usando o Zoom que nunca tinha usado antes, ou está usando outras plataformas como o Zoom, e o Zoom também, né? E então, assim, isolamento social é diferente de separação, né? E o que a possibilidade traz é esse engajamento, e onde você não precisa ter um envolvimento, porque quando a gente tem um envolvimento, a gente envolve sentimento, né? E o engajamento é você se comunicar, é você se relacionar sem se envolver. Então, isso é uma coisa que eu acho que dos encontros, né, que para mim, cada vez que eu venho para um Zoom, cada vez que eu trago isso, eu acho que é isso que traz para todo mundo. E uma outra coisa que eu também percebi quando você me fez o convite, Lu, é essa coisa de você estar de um lado e do outro, né? Então, assim, eu vou ser entrevistada, vão me perguntar o que eu vou falar, o que eu falo, né? E o entrevistador está aqui, tipo, ok, é só uma reunião, né? É só um bate-papo. Então, e tudo e acho que isso. isso é do espaço que a gente escolhe fazer também, né, Cí? Porque eu posso ter uma reunião mais focada, direcionada para alguma coisa. A gente até começa com um tema para ter algum fio condutor, mas quantas vezes a possibilidade começou num assunto e terminou no outro? É o quanto a gente está comprometido com a gente, com o que vai criar mais naquele momento, né? E não de um espaço do que tem que ser entregue, de quanto tem que ter. Eu lembro que no início uma das minhas preocupações, para vocês terem ideia, eram quantas pessoas se inscreviam e quantas pessoas apareciam. Olha que interessante, ponto de vista. Fofa, né? Não muito brilhante, não muito esperta. Não, mas é que também tem muita coisa assim, né, Lu? Às vezes as pessoas, elas se inscrevem e não necessariamente vão participar, porque naquele momento não podem, né? Mas elas desejam a gravação. E é engraçado hoje também, quando eu mandei por e-mail, para toda a minha base, né? Falando desse encontro e de outros 2 encontros que eu vou ter durante essa semana, e várias pessoas me responderam hoje, né? Foi enviado hoje e logo depois várias pessoas me responderam. Então, assim, as pessoas leem e-mail, né? Então, isso é uma outra coisa bacana. E eu também quero falar, se alguém tiver alguma pergunta aqui que queira fazer para a Lu, ou qualquer coisa que vocês desejem, gente, agora é um bate-papo, é hora da gente conversar, dialogar, e a nossa convidada é a Lu, então, se vocês desejarem fazer qualquer pergunta, por favor. Que engraçado isso. Não fiquem tímidos. Fala assim. E Lu, então assim, nessa coisa de você interagir com todo mundo, né? Como que surgiu? Como que foi? Porque assim, isso também é um convite para que outras pessoas também possam criar isso. Como que você, tipo, entrou em contato com Angel Gardella, com Diva? Não sei se todo mundo que está aqui conhece, mas eles não moram no Brasil. Eu sei que a Silvia Puentes também, né? Não foi a Silvia Puentes que também veio? Foi a Silvia, a Lalê. Como é que eu vou te dizer, Sil? Porque se não tem um caminho linear, igual para todos, não é linear e não é igual para todos. Os primeiros convites foram, como eu falei, as pessoas próximas. E aí os primeiros internacionais, eu tive um com o Romain Petitjean, que é um dos 4 cavaleiros, né, do Gentleman's Club. E que foi assim, ele é um super presente, né? É um fofo, ele é maravilhoso. E conheci ele num desses cursos. Então, a gente tinha um espaço que permitia, numa relação
de amizade, assim, né? Ah, e aí, topa a brincadeira, topa a brincadeira. E a Selena Ardelian, que também na mesma vibe. Então, começou com os dois, digamos, eles foram os primeiros dois internacionais. Depois disso, gente, já nem sei mais quem foi o próximo, mas, assim, na sequência, né? Mas, por exemplo, o Dr. Anthony, eu simplesmente... Eu tinha feito um Zoom, para não mentir, eu fiz um Zoom com a Fabiana e com a Luana, que são hosts dele. Eu estive na classe dele no ano passado, que foi incrível, né, em São Paulo. E as meninas falaram assim, Lu, por que tu não convida o Anthony? Aí eu, ele não vai topar, né? O que o Anthony vai querer fazer num Zoom comigo? Aí ela disse, deixa de ser boba, né? Tenta, chama ele, eu tenho certeza que ele topa. E aí foi uma coisa meio assim, eu fui no Instagram e mandei uma mensagem. E vamos ver o que acontece. Mais ou menos assim. E é engraçado... Já o Andrew... Pode falar, sim. Não, pode falar. Já o Andrew, é que aí eu passo para outra história. O Andrew foi a Mariana. A Mariana Cunha, que é tradutora. Lu, o Andrew tá vindo pro Brasil e tal, tu não ia curtir ter ele no Possibilidades? Eu disse, mas é claro, se ele topar, tá mais do que convidado, né? Daí é aquela coisa de ajeita a agenda. E, na verdade, por exemplo, com o Andrew, eu não tive contato direto. Quem fez o contato com ele foi todo a Mariana, entende? Então, é bem cada caso mesmo. A Silvia foi depois do COP de Curitiba, que abriu um espaço para conversar, e aí eu meio que convidei, sabe? Então, não tem um caminho. E às vezes, gente, é assim, eu estou precisando de convidados, quem será que eu convido? Aí esqueço daquilo, alguém aparece na minha frente, sabe? Alguém... O que você acha? Aí eu, nossa, claro! E o Paulo tem uma pergunta aqui. Quem você ainda não entrevistou que você quer muito entrevistar? Que pergunta difícil, Paulo. O Paulo, para quem não sabe, ele é irmão da Mari e é tradutor também. E ele está traduzindo os encontros, né, do Possibilidades. Então, ele está super contribuição, Paulo. Não tenho palavras para te agradecer, né? Mas, assim, vamos lá. No Brasil, tem algumas pessoas que eu convidei e que ainda não rolou, né? Norma, Maurício, enfim, tem algumas pessoas aí, os Rondelli, né, que estão convidados e que ainda não rolou. E, dos de fora do Brasil tem uma galera, gente, nem conto pra você. E assim, então basta apenas começar, Lu? É isso? Qualquer projeto que você tenha, basta apenas começar? Porque até assim, em tudo isso que a gente está vivendo aqui, e são várias coisas que as pessoas... enfim, é tudo muito novo, né? E onde a gente acha que... acabou. Como assim, se amanhã fosse possível todos nós sairmos na rua, achar que... vai voltar como era antes, né? Não tem como mais voltar nada como era antes, né? Absolutamente nada vai ser como era antes, né? E se pudesse, é muito mais grandioso, né? Sim, mas basta você escolher e criar mais grandioso, né? Porque isso é de cada um. Mas assim, até como uma... Ok, sem pontos de referências, né? Mas o que eu quero dizer assim, basta começar. Basta começar, basta você fazer um primeiro movimento, né? Que ao invés de você ficar lá atrás, né, Lu, fazendo curso, porque eu lembro também que quando eu comecei com o Access, eu comecei assim, fui, porque eu simplesmente comecei, para quem não me conhece, né, eu também faço traduções simultâneas, e eu comecei a traduzir numa época que tinha a Norma e a Sandra, e depois a Sandra deu um tempo e voltou depois. Então, basicamente, éramos eu e a Norma que, logo depois, né, que eu entrei, a Sandra. Então, imagina, era eu e a Norma, cada semana num lugar, e vai aqui, vai lá, vai aqui, vai lá, vai aqui, vai lá. E eu não sabia que eu tinha essa capacidade de traduzir, né? E não vai aqui, vai lá, traduzindo curso, fazendo curso, traduzindo curso, fazendo curso. Então, foi tudo muito rápido para mim, né? E eu não tinha tempo de facilitar. Então,
eu lembro que eu tava... Aí, até um dia, eu não lembro quem, eu não lembro se foi a Diva, se foi a Suzana Mitimaia, eu não lembro quem, Milazas, eu não lembro quem chegou assim, parou e falou assim, Simone, você tá facilitando? Eu falei assim, não. Ela falou, por favor, facilita. Então, parecia que eu tava com aquela bombinha de explodir, que em algum momento eu iria explodir, né? E eu acho que talvez tenha sido isso que você sentiu, essa sua necessidade de pôr a boca no mundo, porque todo mundo aqui é contribuição. Não tem uma pessoa aqui que não seja contribuição. Todo mundo é contribuição, né? E se você acha que você tem que fazer mais alguma coisa para falar, você não precisa. Porque eu lembro que a primeira vez que eu dei um curso de barras, fazia 2 meses que eu estava no Axis, né? E foi muito engraçado, porque eu recebi o convite da Débora Azevedo para co-facilitar um curso com ela. E fazia só 2 meses que eu estava no Axis. Imagina, e eu era... Não, foi um pouquinho antes disso. Fui fazer uma palestra de barras, né? E eu imagina, gente, eu fiz doutorado em química, né? Quer dizer, estudei química um tempão. E se fosse me convidar para dar uma palestra, o que eu vou falar? Qual que é o tópico? Qual que é isso? Eu disse, mas você pode dar uma palestra? Poxa, o que você vai falar? Não sei, chego lá eu, sem nada, né? Então, basta vocês abrirem a boca, porque vocês vão saber o que falar, vai ter o que falar, e basta começar, né, Lu? Basta começar para que as coisas... E fazer perguntas, como você vai. Perguntas, perguntas, perguntas. E parece que agora, mais do que nada, parece que a nossa conscientização, que é o que a gente, né, que em inglês é awareness, ela está muito mais aflorada. Parece que a gente consegue perceber mais. Pede blu blu. Pede blu blu. Eu tô até com medo de ficar pedindo os negócios comentando. Eu falo, que eu faço com isso? Ai, gente, eu acho que eu queria acrescentar uma coisinha nessa fala, assim. Tudo isso aí também é só para... Tá, é começar, sim. Mas é também estar disposto a sair da zona de conforto para falar com aquela pessoa que você não conhece direito e que você não sabe se vai topar. Sim, sair da zona de conforto que ninguém goste da arte, que ninguém apareça no Zoom. Sair da zona de conforto de dar aula até às 10 da noite, chegar em casa, preparar material, formulário. Então, assim, sim, o que a criação requer de você hoje? Sabe? E também estar disposto, porque assim, algumas vezes que as coisas, digamos, deram errado, não saíram do jeito lá que eu imaginava, as primeiras vezes que muita remarcação e tal, eu comecei assim, tá ficando chato isso, pesado, não quero mais. Aí comecei a fazer umas que bom que a bonitinha fez pergunta, né? Tá na hora de encerrar o Possibilidades. Aí quase Possibilidades pula no meu pescoço, né? Não! Acabei de nascer, filha, me deixa. Mas passa esses momentos, né? Então, se a gente não tiver disposto a realmente fazer pergunta, a sair do que é confortável, a não ficar nas nossas projeções e expectativas, nas emoções, né? Fiquei chateada porque blá, blá, blá. Daí, gente, realmente não vai. Tem que dar esse passinho. Olha, a Gracinha tá aí também. E aqui tem o Rafael, tá dizendo aqui, Possibilidades hoje já tem uma maturidade. A pergunta é, o Possibilidades com todos esses espaços criados, surgiu alguma ideia para ser criada? Uma ramificação de Possibilidades? Rafael, deixa de dar spoiler. Sim, tem duas ideias em maturação, vamos dizer assim. É que ainda não tenho muito claro. É aquela história que vem um dia meio assim, né? Opa, que legal isso aqui. Mas assim, agora não, ainda não. Então talvez está chegando a hora de uma delas, eu ainda não estou com muita clareza. Mas sim, a ideia de que o Possibilidades pudesse abrir para mais coisas, sabe? Eu fico olhando assim, só para dar um pouquinho de spoiler, mas não muito, porque ainda não está muito claro como vai ser, mas vocês vão ter uma ideia do que é. Uma das coisas é
o quanto essas pessoas que contribuem sendo convidadas são de contribuição em outros, enfim, como é, por exemplo, a Simone veio no primeiro encontro desse ano, né, Si? Foi um encontro lindo. Eu me lembro, e eu sou a chorona, tá? Eu lembro de me emocionadona no meio do Zoom e tudo. E aí depois as pessoas não acham a Simone exatamente, ou, sabe? Então eu tenho uma das coisas é criar um braço do Possibilidades para trazer as criações dos convidados, que eu ainda não sei muito bem como é que isso vai funcionar, mas como se fosse uma forma de quem assiste achar a próxima classe da Simone, a próxima classe da Silvia Puentes, a próxima classe da Cris, sabe? Um jeito que isso fique visível ali para todo mundo. Ainda estamos vendo como é que isso vai sair do papel, mas é por aí. Que linda! E a Cacau, a nossa querida Cacau, ela tem uma pergunta aqui. Eu gostaria que você falasse sobre esses seus pontos de vista, sobre quantas pessoas iriam se inscrever, se eu vou conseguir entregar, etc. Como romper esses pontos de vista? Me percebo muito limitado nesses pontos de vista. Adorei, Cacau. Primeira coisa. Primeira? Segunda? Bom, enfim. Como seria o interessante ponto de vista que eu tenho nesse ponto de vista? Essa talvez seja a primeira ou a segunda. Mas, enfim, para mim eu percebi o quanto, quando isso vem, não sou eu a quem pertence isso. Essas duas dão um bom combo, né? Mas, e aí, bom, gente, pode ter muito mais, mas eu comecei a perceber o quanto, primeiro, o ponto de vista que eu comprei dessa realidade, que ter sucesso, alcançar alguma coisa, tinha a ver com uma resposta numérica. Mas eu precisei romper a barreira dos primeiros encontros para perceber que a contribuição do Possibilidades não tinha nada a ver com o número de inscritos, entende? O que se cria ali é além e é energético mesmo. É o que a gente cria no mundo uns dos outros, no meu mundo. Então eu falo às vezes para minha mãe assim, dias que eu saí esgotada da universidade, que eu ia para Possibilidades pensando assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir, né? Porque eu estava com dor de cabeça ou acabada e sair do Possibilidade que eu não conseguia dormir de tão elétrica, de tão alegre. Mas eu preciso sair da zona de conforto de novo, né? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista E tem uma coisa também que eu acho que contribui para a pergunta da Cacau, que é a seguinte, né? Que o Gary conta que ele tem um ponto de vista que se você mudou uma pessoa, você já é um sucesso, né? Então, não é o quantas pessoas vêm até o seu Zoom, até o seu curso, mas sim quantas pessoas você está impactando. Para quantas pessoas você está sendo contribuição que vão ser contribuição para outras pessoas. E nós temos, né, algumas pessoas falam, mas acho que primeiro ninguém quer fazer fundamento, daí depois que faz fundamento, fala, fundamento tinha que ser pré-requisito para fazer facilitador de barras. Não é possível, todo mundo tinha que fazer fundamento para facilitar barras, não é possível, né? E os praticantes de barras não querem fazer fundamento. E aí fala, mas por que não é? Por que não é? Que absurdo é isso? Por que o Gary não faz? Porque o ponto de vista dele é, se aquilo está contribuindo com 5% a mais de consciência no mundo, já vale a pena. 5% no mundo. Então, se ele colocar fundamento como pré-requisito para as pessoas facilitarem barras, esse número pode ser que diminua. Né? E não tem aquela coisa, o ponto é aqui, certinho ali, certinho lá. Não tem como você fazer barra diferente. Quer dizer, barras errado.
né? É claro, você pode ter, contribuir mais, tudo a gente já sabe, né? Não é uma palestra sobre barras, mas enfim, não tem o errado do barras, né? Tem o menos potente, talvez, mas não errado. Então, assim, Cacau, apenas Começa. Eu lembrei, assim, contando do Gary, eu lembrei do Dan falando, tá, e você fica esperando todos os semáforos abertos para você sair de casa com seu carro? Ou você sai e quando você tem que parar, você para, quando você pode seguir, você segue? Não é isso, né? Então, como seria dar o primeiro passo, Cacau? E vai. E todos os pontos de vista que a gente tem que impedem a gente de receber das nossas criações, seja lá quais elas forem, a gente pode ter de criar? Sim! Certo, errado, bom e mal, pode-poc, todos nós, que era excelência. E eu lembro também de um exemplo que a Alice Dias Lopes, eu acredito que muitos de vocês conheçam também, que é uma fofa, uma graça de pessoa também. Ela me contou uma vez que ela tinha marcado, se não me engano, uma live ou um Zoom, sei lá, alguma coisa assim. Quando chegou a hora, não tinha ninguém inscrito. Acho que ela ia dar um fundamento, era o primeiro fundamento. Eu não sei, alguma coisa. Ela ia dar algum curso, alguma coisa, e ela ia fazer uma live, sei lá, gente, um Zoom, alguma coisa antes, né? Para convidar as pessoas. Não tinha ninguém inscrito. Ela pegou e falou assim, ok, eu vou fazer de qualquer jeito. Ela abriu o computador, ela abriu o Zoom e ela falou como se ali estivesse cheio de pessoas. E depois no curso dela tinha muita gente. Como pode melhorar? Bom, mas é assim, é você romper, porque às vezes, gente, tem aquela coisa assim, quando você faz um pedido, o que o universo primeiro coloca na sua frente? Os obstáculos que impedem você de conseguir aquilo que você disse que deseja. Se você enxerga o obstáculo e fala, ui, não vai dar certo, olha o que aparece. Quanto mais eu peço, mais diabo aparece. É isso que você vai ter. Então, o seu ponto de vista, entre você e o que você deseja, são todos os seus pontos de vista. Então, cada vez que você faz um pedido para o universo fala assim, ok, se livra desse aqui. Ah, se livrou desse? Agora se livra desse. E agora esse. E aí, de repente, o que você pede está ali. Né? Então, se você evita... Então, acho que assim... O que é que você está evitando? Que se você escolhesse não evitar, você poderia criar e receber o que você vem pedindo. Tudo que impede você de perceber, saber ser e receber, está disposto a destruir e criar? Sim. Então, assim, se comprometa em parar de evitar. E a gente acaba criando aquilo que a gente também está evitando, né? Ah, eu estou evitando, sei lá, por trás disso é o quê? Uma sensação de fracasso? Sei lá, de rejeição. É isso que estou evitando? É mais disso que eu crio. Então... Tudo aquilo que você resiste, participe, né? Persiste, né? Exatamente. E o bacana também, Lu, do Possibilidades, e assim, existe a possibilidade de alguém desejar participar do Possibilidades? Entrar em contato com você? Claro. Pessoas! Hello! O que mais é possível? Que nem eu falo para vocês, às vezes eu fico assim, quem é que eu vou convidar agora? E fico lá batendo cabeça. Aí? Manda ver, gente. Manda ver que a gente vai construindo essa agenda. Lu, você quer deixar o seu contato para todo mundo aqui? A gente não está terminando, né? Nada disso. Mas você quer deixar o seu contato para todo mundo entrar em contato com você? Pode ser. Deixa eu ver o que fica mais fácil aqui. Eu vou deixar um telefone. É 147, tá, pessoal? Santa Catarina.
E um e-mail. A Vivi tá aqui. Vivi! Oi, Vivi! Posso dar um spoiler? A Vivi vem por aí no Possibilidades. Ai, obrigada. E aqui o Paulo perguntou, Paulo Mansur, quem você mais gostou de entrevistar? Paulo tá querendo me deixar de calças curtas, Paulo. Ai, que difícil essa pergunta, Paulo. Porque assim, tem encontros bem diferentes no Possibilidades, né? Então tem uns onde eu mais recebo e mais escuto. Isso no início era outra coisa que eu criava um monte de pontos de vista se eu não falava nada, tipo assim, gente, eu não interagi. Aí já ia pro auto-julgamento, né? Interessante ponto de vista, Luciana, que você tem esse ponto de vista que você não falou, né? E se o que a gente está sendo naquele momento é exatamente a energia que aquilo requer? Enfim, e alguns onde até pela proximidade, facilidade, quando em inglês eu ainda fico meio, né? Eu interagi mais. Então são perfis muito diferentes. Sei lá, vou lembrar aqui de alguns. Meu Deus, eu lembro que a gente riu demais. Um que teve a Luli Kratchmer. Um outro encontro com o André Rizzoni, que, meu Deus do céu, quanta risada! Porque é outro perfil. E, ao mesmo tempo, dos mais recentes, gente, desse ano agora, assim, me perdoe, gente, se eu estiver esquecendo alguém importante, assim, mas ó, foi grandioso. A Silvia, que me levou para uns espaços impressionantes. E o Gary fez agora, no domingo, né, uma chamada sobre facilidade. E ela trouxe um pouco essa energia, né, da facilidade com as possibilidades. E a Lalé também, porque a Lalé, por exemplo, é uma pessoa que eu não tinha nenhum contato e não tinha assistido muitas coisas dela e surgiu ali no ESB de fazer possibilidades com ela. Mas ela realmente explorou potentemente algumas coisas que me deixaram uau, sabe? Essa explosão de energia, gente, isso existe, isso me alcança aqui. Não interessa que a pessoa está lá do outro lado do mundo. O que mais a gente pode escolher para ser esse espaço para mais pessoas, né? Enfim. Então, foram realmente encontros, assim, que eu vou para emoção mesmo, para uma alegria louca que eu não sei nem de onde vem, gente. E Lu, uma coisa que também está me ocorrendo aqui agora por exemplo, assim, é onde nós temos dentro do Access uma especialidade chamada A Voz Certa para Você, né? Verdade. E eu acho que isso é uma super prática. Eu lembro que uma das primeiras, sei lá, não sei se foi a primeira vez, eu já fiz vários cursos e também sou facilitadora da Voz Certa para Você, mas era para fazer um vídeo e falando de 10 grandiosidades que você tem. 10 coisas que você é. Exatamente. E era para você falar e postar. Esse era o exercício, né? Era uma brincadeira de casa, então era um dever de casa que a gente tinha e a gente tinha que postar. E foi muito engraçado, porque assim, como que é que eu vou falar de mim? E como que é que cada um aqui, ó, pode ser um deverzinho de casa para todo mundo saindo daqui, ó. 10 coisas que vocês são bons, 10 coisas que vocês se acham grandiosos. Ok, não dá 10, 9, 8, mas tem que ser, gente. Todo mundo tem muito mais que 10 aqui. Basta você... Já dizer, dá um jeito de achar 10 aí. Pode dar um jeito de achar 10. Não quero saber, entendeu? E assim, é você se reconhecer com o brilho que você é. Porque a gente está tão acostumado a ir pro errado da gente, que quando a gente vai buscar o brilho que nós somos, como assim? Né? Como que eu posso falar? E postar. Gente, foi tão lindo.
Ah, olha lá. Então, assim, foi tão lindo porque o convite para outras pessoas falarem dela. E eu não vi o vídeo, eu não fui lá, deixa eu assistir para ver se ficou o vídeo. Ai, não ficou legal a minha cara, meu rosto. Não interessa. E eu faço assim, hoje. A Cris que está aqui comigo, eu vou lá, há pouco tempo, mas está aqui, eu vou lá, por favor, olha para ver como que ficou. Porque Eu não olho também. Eu vou contar para vocês, gente, eu não olho. não olho, não Não olho. olho. Vai lá e faz, vai lá e posta, né? E porque senão a gente vai ficar. E o que a gente vê lá é o que a gente vê. E você vai buscar exatamente aquilo que te incomoda, onde as outras pessoas não estão vendo. Então, assim, acho que o convite para participar do Possibilidades é tão amplo a musculatura que isso cria, né, Lu? Em vários sentidos. Você está aqui na frente da câmera, conversando com pessoas, você não sabe o que vão perguntar, o que você vai falar, você se mostrar, é você ser você. Então, qual é a sua voz? É uma forma para todo mundo praticar. É um convite para que todo mundo pratique. Qual é a sua voz? Qual é a sua energia, que é unicamente sua? O André Risonho foi alegre, foi aquilo. A Silvia Pontes expandiu, a Lalé aprofundou. E você? Qual é a sua energia? Como é que você começa a praticar? Porque é esse o brilho. Eu lembro que a Grazi Fofa, foi há 2 semanas atrás, ela tem só 16 anos, né? 16, 17, né? Essa menina é uma bomba, né? É. Tanta Bom, potência e energia. então, mas quem daqui não foi? Ela tá aqui. É. Então, assim, tipo assim, quem não foi aqui? Porque se eu lembrar de quando eu tinha 17 anos, as coisas que eu fazia, eu falo, gente, como eu pude fazer aquilo? Como eu pude fazer aquilo? E como seria Verdade. você resgatar tudo aquilo? Como que eu pude fazer? Como seria você resgatar essa potência que você é? Né? Então, não sei. Um Tem mais convite de alguma coisa? provocação da doutora Simone para vocês, pessoal. Tem alguém que queira falar alguma coisa? Lu? E assim, essa sua musculatura de anfitriã, Lu, se alguém estiver desejando fazer isso, né? Eu acho assim, gente, não existe fazer igual, porque não tem como. Cada um é um. Você nunca vai fazer igual ao outro. Você tem a sua energia e o que você criou foi com a sua energia, não é igual ao outro, né? Mas o convite que isso é, se você deseja convidar outras pessoas, né? Exatamente, gente. Agora, a musculatura Desenvolvida. e é indo, é indo, se jogando mesmo, como a Simone está falando desde o início, né? É não esperar o momento perfeito, a condição perfeita, que a gente fica só usando a mentira da perfeição para se parar, né? Não. E agora, mais do que nunca, né, Lu, eu acho essa coisa de... Há muito tempo atrás, eu estava aproveitando aqui para jogar um monte de coisa fora, e eu vi numa anotação que eu coloquei em algum caderninho de anotação que eu tinha, que era assim, como que é? Quem, quem quer, faz. Alguma coisa assim. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, assim... Exatamente. Como pode melhorar? Hoje Exato. não dá, e como é que dá, então? Porque às vezes, o pessoal vai muito... Eu não sei se eu estou percebendo isso de algum lugar aí, mas eu vejo muita coisa do dinheiro, né? O dinheiro é sempre uma super desculpa, e é a super desculpa que, digamos, ninguém tem argumento contra. Mas verdade, se você realmente escolhe, o que você pode fazer hoje para criar esse dinheiro, para fazer o que quer fazer, seja lá o que for, a classe, enfim, a viagem. Nós temos assim, por exemplo, o Gary faliu 4 vezes na vida. Faliu 4 vezes. Então, assim,
não tem, né, na verdade, e é isso mesmo, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, porque hoje em dia, assim, eu acho que hoje existe um brilho, né, por exemplo, eu tava viajando e foi quando começou tudo isso a explodir, e aí quando eu cheguei em casa, na verdade eu não pude vir para casa, eu fui para um Airbnb, e que eu e minha mãe moramos juntas, e minha mãe já tem 75 anos, ela é um super grupo de risco. E eu sabia, gente, eu não tenho coronavírus, mas vai que acontecer alguma coisa, eu não quero nem que passe, que eu possa, né, falar isso na família, que foi a Simone que trouxe o corona. Ok, a Simone não vai trazer o corona, né? Então, peguei e fui para um Airbnb. Gente, o que eu ia falar? Porque lembrei. E aí, lá em São Paulo, eu recebi uma mensagem e tinha assim, claro, porque se tudo foi fechado, os feirantes que trabalham com feira, vendendo, né, o trabalho deles lá é o público na rua, né? E se o público não pode ir até eles, como que eles fazem? Eles começaram a ir até o público. Então, eles começaram a divulgar a foto deles com o telefone e os bairros que eles atendiam. Então, assim, gente, quantas novas formas de novos fluxos de rendas foram criados para determinadas pessoas com essa crise, né? Então, o que você pode criar com a crise? Como que você pode usar a crise a seu favor para criar mais coisas? Né? Ao invés de achar que, eu tô ferrado. Que aí você está realmente criando isso, né, queridos? Exatamente. Eu adoro quando o pessoal começa a falar da projeção, do pico, do tempo, da curva. Eu digo assim, gente, a gente pode criar todas essas projeções e expectativas sobre o que é, quanto tempo vai durar e o que vai acontecer antes ou depois? Cadê a pergunta, né? Cadê a pergunta? E assim, as próprias escolas, né? Todas as desculpas que usamos para limitar as nossas criações, vamos destruir, descriar, com certeza. Sim. Com certeza. Né? Pode. E assim, as próprias escolas, né? Criando as aulas online. Né? Então, assim, para mim isso é lindo, gente. É uma reinvenção, assim, mas é uma recriação de tudo, de todo o sistema, de tudo que a gente está usando aqui, né? O próprio Access, que primeira vez na vida de Access que tem um curso de CF 100% online. 100%. Né? Então, o assim, SOP que está vindo aí, 100% online 100% também. Online. O USB, 100% online. Então, assim, está tudo sendo de uma forma que nunca foi feita antes, né? Então, assim, é você não é recriando, mas é você se criando, porque recriar é como se você criasse novamente baseado num ponto de referência já pré-existente, né? Mas é você criando de novo, você nascendo, tudo nascendo de novo, né? E o sobrecriando, exatamente. Sobrecriando, né? Graciela. Então, assim, é tudo muito lindo, gente. Muito lindo. E o que isso mais? é uma coisa... eu não sei, essa tua fala me trouxe só a alegria que eu tenho tido de participar de algumas coisas do Access um pouco mais de perto, né? Uhum. E acho que você estava na reunião ontem também, né? No final do dia. Ontem eu tive 3 reuniões. Tá bom. A do final da tarde lá, das 5 horas mais ou menos. De todos os staffs, estava. Exatamente. E essa percepção do quanto o Access está disposto a ir além também é para mim inspirador, sabe? E ao invés de ficar nesse espaço do choramingo e do que não dá certo, é legal, o que tem aqui? E ao invés de ficar aborrecido com isso, vamos fazer, vamos criar e por onde a gente vai? Qual é o que aparece, né? Uhum. E é bem como você falou, esse momento onde não tem mais nada fixo, né? Que presente pode ser isso, gente? De repente não tem mais nada fixo. Quem está 100% de quarentena pode exercitar plenamente escolhas de 10 segundos, né? 100%. Uhum. E que presente isso pode ser para criar qualquer outra coisa? E o que você escolhe criar, o que eu escolho assim?
E o mundo doido lá fora, né? É. E assim, foi engraçado que a Silvia Puentes, ela lançou um curso online para fazer tacos. Ah, é. Não sabia dessa. Ela lançou um curso online para fazer tacos, entende? Então, tipo, você acho que era na cozinha com Silvia Puentes. Então, assim, gente, o que mais, além de Access, que vocês podem criar, né? Porque, assim, o próprio Possibilidades são com pessoas de Access, são com pessoas de Access. E se não fossem pessoas de Access? Quem seriam? Quem é que não necessariamente é de Access, que também pode ser uma mega contribuição de convite, isto é, para outras pessoas poderem falar? Uau! Sim, obrigada por isso. Uhum. Que mais é possível aqui? Não é? As derivações de possibilidades aí. Justamente. Olha aí, a Cris colocou a ramificação. E aí a Marilene está perguntando, Barras ainda não pode ser 100% online, né? Marilene, assim, foi veiculado um vídeo do Gary, né? Ele teve na chamada da Ponta Criativa, acho que foi na chamada Ponta Criativa, que teve um pouquinho antes do CF, ele foi muito claro, isso não foi divulgado, mas quem está na Ponta Criativa ou quem comprou essa chamada, que foi extraordinária desse mês, de março, né? Ele foi categórico com relação a barras online. E o que foi divulgado foi o que nós estávamos tendo o curso de CF, e foi feita a pergunta até assim que os brasileiros estavam fazendo uma pressão de Abaixo assinado e tudo. Um abaixo assinado de barras online, blá blá blá. Ele falou, até hoje teve uma pergunta, né, que veio para mim. É que as pessoas perguntam se pode. Não é uma questão de pode ou não pode, porque o que é que você não pode? O que cria a sua escolha? Essa, né? Exatamente. Né? Em próprio Axis, é empoderar, saber que você sabe. Né? Você sabe tudo e você pode tudo. Agora a questão é, o que é que você escolhe? E é sempre baseado em escolha. O que essa sua escolha vai criar? Então, a pergunta não é posso ou não pode, que daí, claro, você arrumou uma boa razão e justificativa para aquilo, para você não ficar ciente do que a sua escolha está criando. Fiz e deu certo. Ah, ótimo. Fiz e não deu certo, mas ele falou que eu podia, eu fui lá e fiz. Então é ótimo, né? Para você arrumar uma razão e justificativa para justificar a escolha que você está fazendo. Então, a pergunta é, o que é que vai criar? E para ele, não cria mais. Mas pode? Pode. Ele disse, não vou proibir porque eu sei que as pessoas escolhem o que escolhem. Mas... Não adianta ele falar não, né? Mas o que isso cria... Então, assim, você pode escolher. Assista o vídeo. E eu também vou fazer um Zoom, acho que é depois de amanhã, falando tudo sobre barras agora durante a quarentena, né? Porque vem um monte de pergunta, né? A Lu também faz parte do Customer Service. E o meu telefone que também consta lá no manual de barras, consta no site, sei lá se está ainda no manual de barras, mas estava no site. Então, assim, eu recebo várias ligações e, enfim, o que mais além que você pode criar? Né? E que você está se limitando, não permitindo as possibilidades que estão todas aqui para você. Falando em possibilidades, né, Lu? A Maria Inês queria perguntar alguma coisa, Maria Inês? Eu quero colocar alguma coisa aqui que eu acho muito interessante, né? Eu sou facilitadora de barras e estou aqui em stand-by porque eu sou grupo de risco. Então, as minhas filhas praticamente não me deixam sair, lógico. E eu moro com uma filha que é da área médica e não se interessa por barras de jeito nenhum, né? Então, o que eu faço? Eu fico nas perguntas.
eu como fiz já o fundamento, fiz 3 dias de Corpus, e eu tenho um conhecimento da área espiritual, que não misturando com barras, mas a gente sabe do conversando com entidades, né? Então, o que eu faço? Eu me proponho a ser contribuição com as perguntas. Então, eu acho que a gente pode, sim, criar muita coisa dentro do Axis, sem até que a pessoa saiba, né, que ela está recebendo do Axis. Isso é muito interessante. Então, a gente pode criar, assim, muita coisa dentro desse espaço. Converso muito eu tenho grupos lá no Brasil, e eles se conectam comigo quando precisam de ajuda. Eu faço pelo WhatsApp, faço as facilitações, né? E não sei se a Simone se lembra, mas ela fez uma facilitação para mim na casa da Vânia. Não sei se ela se lembra que ela deu um berro comigo que quase arrebentou meus ouvidos e eu fiquei meio tonta, né? Ela falou, você não me ouve. E se essa era a energia que se requeria naquele minuto, naquele momento? E aí eu aprendi que quando a pessoa não ouve, você tem que gritar, né? Interessante ponto de vista, né? Mas, na realidade, valeu muito, viu, Simone? Aquela facilitação que você me fez, tá? E assim, eu acho que a gente pode ser muita contribuição, mesmo estando de quarentena, porque para ser a energia que se requer neste momento. É exatamente, ser esse espaço, né? Ser Para esse você, espaço. mas não só para a gente. Quando a gente é esse espaço para a gente é espaço para o planeta. Exatamente. Para todo Então, mundo à nossa você volta. E entra não no só com Axis e fora, como a Cia já falou bastante, né? O que a gente pode criar, usar as ferramentas na nossa vida. Na nossa vida. Para criar com Axis, mesmo que não seja sobre Axis. Exatamente. O que as pessoas às vezes não entendem é que elas não precisam ser facilitadoras de Axis, elas não precisam, mas usar as ferramentas do Axis para a sua vida. Isso eu acho uma coisa fundamental. Lembrando mais uma coisa só, Marinês, isso é escolha, né? Isso é Cada escolha. um escolhe o que escolhe. Aprendi muito isso, sabe? Como terapeuta, eu sou terapeuta há mais de 25 anos, aprendi muito isso. Não sou eu que mudo a pessoa, ela escolhe. Né? Depende muito das escolhas, sim. E eu escolho no momento ser essa contribuição. E se for até apenas isso, um encontro via Zoom, um bate-papo. Por que eu ouço? Né? Por que eu me interessei em ouvir? Porque sempre você tira uma coisa importante dali. Sempre você aprende um pouquinho mais, né? E eu sou, assim, a mãe de todos, né? A avó de todos aqui. Mas eu acho que vocês, como jovens, têm grandes possibilidades de, sabe, expandir tudo isso de uma forma maravilhosa. E tem capacidade, tem possibilidade, sim, porque eu, com a minha idade, faço muita coisa. Imagina vocês aí, né? Quer dizer, interessante ponto de vista também, né? Não, mas sim. Maravilha, Inês. É lindo tudo isso que você está falando. E é justamente ontem, eu também tive, Lu, nós fizemos uma reunião com um grupo de pessoas pais de autistas, ou trabalham com autismo. Uau. E não viam apenas pessoas de Axis, entende? Foi um grupo e foi uma pessoa daqui de Valinhos, assim, foi aqui em Valinhos tem uma instituição que é a CESA, que é de autistas, né? E é algo que eu já estava tentando, mas assim, essas próprias instituições, muitas vezes, se não tem alguém que vai lá de vez em quando, olha isso aqui um pouquinho, isso aqui, eles ficam muito dentro num fechado, né? Então, assim, ontem, uma outra pessoa movimentou isso, a Lilian, ela movimentou esse bate-papo entre
essas várias pessoas ligadas com autismo, né? E foi só um bate-papo, e foi super enriquecedor, super, porque tinham mães ali que colocaram, então assim, foi uma possibilidade de nós falarmos de barras, não só de barras, mas de access. Aí tinha uma outra profissional que era professora, que tem uma clínica junto com uma outra pessoa que não são envolvidas com barras, nem access, mas tem alguma coisa. Então, quer dizer, houve essa abertura de você apresentar as coisas. Então, e foi só o quê? Bate-papo, gente, via Zoom. Né? Então... E é sobre possibilidades também, né? Vocês percebem. Só? Exatamente. Graciela, e se o que você acha ser possível for apenas o topo do iceberg? Exato. Tem muito mais que você acha que não é possível, que se você se permitir as possibilidades, o mundo inteiro se apresenta para você. E muito importante tudo que você disse, Marinês. A Solange disse. É isso aí, gratidão, Marinês. Cada um é uma contribuição. Simone já falou isso também hoje. Se a gente estiver disposto. A perceber e a enxergar, né? Em cada uma contribuição, porque pelo menos isso é o que eu vejo, é assim que eu funciono. Não existe ninguém que não seja contribuição. Só existe alguém que não esteja disposto a receber de outro alguém. Essa sou eu. Meme, esse é o meme da Simone. Exato. E aí, gente, mas alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa a falar? Tão tímidos. Mari, agora que eu vi que tá a Cris também. Várias Cris aqui. Uhum. Lu, você tem mais alguma coisa? Eu quero agradecer. Eu acho que o Possibilidades tem sido, para mim, esse espaço número 1 de abrir possibilidade para mim também, né? Mas é sobretudo essa energia de gratidão e de alegria que na maioria das vezes, se não 100%, é o que o encontro sempre me dá. Então, tem alguma coisa maior, será, para receber, né? Ou para criar, não, enfim, não sei. Mas é essa sensação de que é isso que abastece, sabe? Nesse momento onde tem muita gente histérica, surtada, é um presente muito grande a gente conseguir perceber o que é parte da nossa realidade. Realmente é a nossa escolha também, né? Porque eu também posso escolher a histeria e tá tudo certo, é só uma escolha. E o que essa escolha cria? Mas o quanto esse espaço de gratidão e de alegria tem me permitido perceber um pouquinho mais onde é a Luciana. Eu passei muito tempo ali, o primeiro 1 ano, 2 anos de Access, disse assim, meu Deus, mas se eu não sou nada disso, o que eu sou afinal? Sabe? Então, possibilidades, essa é outra coisa que possibilidade tem me dado. Receber um pouco mais do meu próprio espaço e reconhecer um pouco mais o que é a minha realidade, o que eu reconheço como real. Oi? O quão diferente você é. Esquisita. Uhum. E o quanto a gente se esforça para comprar os pontos de vista e tudo mais. O quanto a gente tem essa linda habilidade de mergulhar no mundo da dificuldade dos outros. Quem não? Dá mais valor ao ponto de vista dos outros do que ao nosso próprio, né? Validar. E aí o quanto também... esses dias estava ouvindo desculpa, a gente fala pra caramba, né? Se deixar. A Diva Dias, numa live no Facebook, ela trouxe um bocado de questões sobre as projeções e as expectativas dos outros e o quanto, de repente, quem ainda é um pouquinho mais psíquico só faz assim, né? Dá um mergulho, se não está muito presente com aquilo, dá um mergulho
energeticamente naquilo que a outra pessoa está trazendo e quando ela vê já foi, né? Nem percebeu para onde foi. E eu disse, gente, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu ainda escolho fazer isso? O que eu posso escolher diferente agora? Nesse momento. Vital, né? Fazer isso nesse momento é vital. Então, olhem É para o que o vocês, Gary, reconheçam. o que o Gary coloca, né, Lu, que assim, 1 segundo de inconsciência, 100 anos você paga por aquilo. Verdade. True story. Então, assim, é estar presente a cada momento, a cada segundo mesmo que a gente pode estar presente. Então, vários agradecimentos aqui. Eu que agradeço. Acho que somos nós mesmos que agradecemos, porque se vocês não estivessem aqui, não seria igual e não seria assim tão tranquilo, né? Vocês Sim. criam. Então, muitíssimo obrigada. Lu, gratidão imensa, querida. Gratidão Super obrigada a vocês. mesmo. E por você continuar espalhando possibilidades e convidando pessoas para mais saírem da zona de conforto, né? E quem quiser, tiver interesse em participar do Possibilidades com a Lu, enfim, estar do outro lado da telinha, colocando aí a sua voz, né? Praticando a sua voz, acho que é muito lindo, vale muito a pena. Então, Obrigada, sim. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. O que mais a gente pode criar que vai ser grandioso para nós e para o mundo? exatamente. Então, um beijo grande em todos. Obrigada, Tchauzinho, gente. Lu. Obrigada, Si. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau! Gracie! Foi lindo. Tchau, Obrigada, Marinês. Gratidão. Beijos. Beijo.